noite. Boa noite a todos aqui. Professor Natanael, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado por essa oportunidade. E cumprimento a todos, né, que aqui antecederam. Não há o que falar além do que já foi falado. E cumprimento a todos vocês, aos que estão fora. Agradecendo ao alto por essa oportunidade. A doutrina espírita, ela não tem representante, então eu não posso me colocar aqui como um líder religioso. A doutrina espírita, ela é um corpo doutrinário e que não há um dono, não há um chefe, não tem hierarquia, ela é uma ideia e aqueles que a absorvem vivem-na. Então não há aquele que é o chefe, que é o líder do espiritismo. Nós temos as sociedades civis, que são sociedades para atender o Código Civil, como temos aqui a Casa do Caminho, Sociedade Espírita Casa do Caminho. É uma associação, como quaisquer outras associações, regidas pelo Código Civil. Então não é uma eclesia, é uma eclesia sim, é um encontro de pessoas, mas não é uma religião no sentido institucional. Ela não tem paramentos, ela não tem culto, ela não tem ritual, ela não tem hierarquia. Então, no sentido institucional, não. Mas no sentido que a nossa poetisa aqui muito bem colocou, de religare, sim, é uma religião. Porque ela busca esse aspecto da ligação com o Criador. Dos princípios espíritas, que nós chamamos princípios fundamentais, Deus é o princípio básico. O Deus único, onipotente, onisciente, imutável, eterno, soberanamente justo e bom. Jesus, o Espírito, a imortalidade da alma, a pluralidade das existências, a comunicabilidade dos espíritos. Esses são os pontos que nós chamamos princípios fundamentais. Kardec, ele não inventou o espiritismo. Por isso a expressão kardecismo não é aplicável, porque não é doutrina de Kardec. Por isso se chama espiritismo, doutrina dos espíritos. Kardec, ele codificou. Ele colocou em ordem aquelas informações que chegavam do mundo espiritual. E ele mesmo diz isso na introdução primeira do Livro dos Espíritos. A palavra espiritismo, ela é um neologismo. Ela foi criada, a palavra, por Kardec, em 1857, quando ele lança a primeira edição do Livro dos Espíritos. Que é o livro hoje com 1019 perguntas e respostas feitas aos benfeitores espirituais, à época de Kardec, por meio de diversas pessoas, por diversos médiuns, jovens, como as meninas Baldan, 11 anos, 12 anos e 10 anos, como a jovem Hermance Dufour, de 16 anos, que respondiam perguntas diversas de ciências, filosofias, e não se comunicavam entre si. Kardec fazia a mesma pergunta para essas meninas, em lugares diferentes, em momentos diferentes, e as respostas vinham sempre as mesmas. E quando vinham as mesmas, ele as colocava no Livro dos Espíritos. Por isso ele resolveu chamar de doutrina dos espíritos. Ele criou a palavra, não a doutrina. Por isso o espiritismo, que aqui em Patrocínio há mais de 100 anos, nós temos casas espíritas. A Casa do Caminho, essa está aqui há mais de 50 anos. O ensinamento de Jesus há quase 100 anos. E vários outros. E dentre esses princípios, nós temos no Livro dos Espíritos uma das perguntas, que é a pergunta 625, perguntando aos espíritos qual é o tipo perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e modelo para a humanidade. Qual é o tipo perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e modelo para a humanidade? E a resposta foi direta: vede Jesus. Observe Jesus. Então, para a doutrina espírita, Jesus é o modelo e guia. Guia é o que nós seguimos, modelo é o que nós copiamos. Então significa que Jesus é para ser seguido e copiado. Seguido pelos seus ensinos, copiado pelos seus exemplos. Então é preciso que entendamos claramente esse aspecto, de não um Jesus teológico, mas um Jesus. O Jesus que, se pudéssemos, e não podemos, mas se pudéssemos resumir tudo aquilo que ele nos trouxe, se pudéssemos, em 3 palavras, nós diríamos humildade, amor
e exemplificação. Jesus ensinava fazendo, fazia ensinando. Tudo nele era adredemente pensado, intencionalmente pensado. Não fazia acepção de pessoas, não apresentava julgamentos, embora pudesse ele julgar. Não se colocou para ser servido, como ele mesmo disse, o Filho do Homem não veio para ser servido, e sim para servir. Como ele mesmo nos disse, no mundo vós tendes os governadores que vos dirigem, não será assim dentre vós. Aquele que quiser ser o maior, seja o que mais sirva. E essa ideia do servir, com amorosidade, com a exemplificação, é que traz uma das máximas contidas no pensamento espírita: fora da caridade não há salvação. A caridade naquela ideia paulina, muito bem falada aqui pelo pastor, do capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, quando ali a palavra caridade pode ser colocada, porque caridade vem de caritas, que vem de caritatis, que significa amor. Por isso nós temos ali o apóstolo dizendo: mesmo que eu distribuísse todos os meus bens, se não tivesse caridade, se não tivesse amor, eu nada seria. Então é preciso perceber essa ideia da amorosidade. É o ponto fundamental que nos une, quaisquer que sejam as religiões. O Cristo foi nos dizer: um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos tenho amado. Não é só amar uns aos outros, porque amar uns aos outros não era mandamento novo, já estava na lei: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O novo mandamento que o Cristo nos traz é: como eu vos tenho amado. Mostrando-nos que o amor é muito mais do que nós imaginamos. Não é esse eros, não é esse storgé, não é esse phileo, é o agape. O amor divino que transcende, que não precisamos conjugá-lo, simplesmente exalá-lo. Como ele exala naquele momento que a mulher que padeceu por 12 anos de um fluxo de sangue, de uma hemorragia, toca-lhe a borda da túnica. E naquele momento que é tocado, ele diz: para, alguém me tocou. E um dos seus discípulos pergunta: Senhor, como tu dizes, alguém me tocou, se todos te empurram? Ele disse: alguém me tocou, pois de mim saiu virtude. Em outras traduções, pois de mim saiu poder. Ou seja, o amor exala. O amor não é verbalizado, o amor é demonstrado. E aí vem a contribuição das religiões. A demonstração do amor no serviço ao semelhante. A demonstração do amor na compreensão ao semelhante. Entendendo que somos seres horizontalizados, não há verticalização na relação com Deus entre nós. Não há ninguém melhor, ninguém é maior ou menor. Somos todos criaturas do Criador, de Deus. Não interessa se o chamamos de El Shaddai, o Senhor Todo-Poderoso, se o chamamos de El Ohim, se o chamamos de Jeová ou Yahvé, se o chamamos como Cristo o chamava, Abá, que significa papai, paizinho, Abá. Então é essa a ideia que a doutrina espírita nos traz, de amar incondicionalmente, de servir incondicionalmente. Fora da caridade não há salvação. Porque essa é a ideia de estarmos em sociedade, uns auxiliando aos outros, sem nenhuma diferença de comportamento, mesmo que com diferenças de ideias. Sejamos um, como Cristo nos disse. Sejamos um nele, para que junto dele sejamos um no Pai. E tenhamos a fé. Como o benfeitor espiritual Emmanuel nos disse, que ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassa os limites das crenças religiosas. Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassa os limites das crenças religiosas. Religiões nós criamos, religiosidade o Criador nos deu. Vivamos a nossa religiosidade, independentemente da escola religiosa à qual nos ligamos. Muito obrigado por essa paciência. Deus lhes pague.